é um oferecimento. Volvo XC40 com City Safety, pela segurança de todos. Vamos falar de outro assunto agora, gente, de outro ministro do governo, Marcelo Queiroga, novo titular da Saúde. Ontem nós mostramos aqui no Morning Show que o médico faria uma visita à Faculdade de Medicina da USP, onde se reuniu com diretores e professores da instituição para discutir novas diretrizes e estudos sobre a Covid-19. Porém, a recepção ao ministro não foi das melhores, né, Paulinha? Pois é, e temos imagens para soltar aqui no Morning Show. Vamos conferindo as imagens, eu vou descrevendo um pouco de como foi essa recepção. Vacina e menos cloroquina. Bolsonaro genocida. Mais vacina e menos cloroquina. Tá aí, essa é a fala dos estudantes, alguns que estavam ali na chegada do ministro. Também tínhamos alguns cartazes criticando as ações do governo federal em relação à pandemia. Então, por exemplo, pedindo auxílio emergencial à população, falando de lockdown, citando os 300 mil mortos desde o início da pandemia e, enfim, fazendo esse manifesto aí na chegada ali do ministro. A gente também teve um manifesto divulgado pelo Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, que é de estudantes de medicina da USP, questionando aí qual será a postura do ministro Queiroga. Então, está posto aí nesse manifesto: o governo federal apresenta até o presente momento prioridades equivocadas e por vezes perversas, definitivo em absoluta ineficácia de gestão da crise com consequências catastróficas para uma população. Em outro momento, eles dizem: em uníssono aos professores desta faculdade, ressaltamos a necessidade de adoção de medidas radicais de bloqueio nas regiões mais acometidas, de desenvolvimento de políticas emergenciais intersetoriais para garantir a adesão das pessoas às políticas de isolamento físico, a aceleração diminuída do programa de vacinação e medidas de combate às notícias falsas, desinformação e más práticas de prevenção e tratamento. O Queiroga, ele também visitou o Instituto do Coração e o Hospital das Clínicas e no INCOR, ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e também do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, ele disse o seguinte: olha, é necessário a união de todos com base na ciência, com base no humanismo, para que consigamos superar essas dificuldades. O compromisso do Estado brasileiro com saúde e educação é constitucional e é através da educação e da saúde que vamos fortalecer nosso SUS para levar políticas públicas que tenham concretude para ajudar a nossa sociedade. Tá aí, a Paulinha resumiu bem pra gente a situação do ministro Marcelo Queiroga ontem na USP, mas eu fico me perguntando, né? A USP, todo mundo sabe, tem um centro acadêmico que é bem de esquerda, né? Tem uma mobilização ali na USP, e isso de anos. Sim. O que o ministro foi fazer lá? Conversar com os diretores. Sim, mas essa conversa ela não poderia ter acontecido por Zoom, por... enfim, o gesto de ir até lá, obviamente que iria repercutir. Mas por um lado não é legal, Paulo. Realmente buscando, eu acho pode ser legal. um gesto buscando o aceno, ao diálogo. E eu acho que poderia ter sido, evitado. Você ir ali sabendo que ali haveria essa quantidade de pode ser uma demarcação política. Ele foi lá para, tá vendo? Eu quero conversar. Olha a maneira que eu sou recebido. E a Faculdade de Medicina da USP é uma referência. Então, eu acho o meu até. ponto, enfrenta as críticas e articula. Não sei se havia necessidade disso. Você vai ver. Acho mas corajoso. Então, faça seu comentário agora. Eu acho que é isso. Eu acho que assim, é interessante colocar essas pontes. Eu vou à USP, eu vou numa faculdade hegemonicamente de esquerda, o departamento de medicina da USP é hegemônica de esquerda, eu quero estabelecer a ponte e a possibilidade de um diálogo. Vocês veem como eu sou recebido. Eventualmente, ele chega lá, as pessoas chamam o Bolsonaro de genocida, fazem uma narrativa política. Isso é tão triste, Paulo. Porque uma coisa é o departamento de humanas ser politizado e ideologizado. Agora, quando a medicina é ideologizada, e quando eles fazem uma demonização de qualquer tipo ou princípio de tratamento precoce, por exemplo, como havia alguns manifestantes que fizeram. Ontem eu tive um post censurado que eu falava da possibilidade interpessoal de um médico receitar algum tipo de tratamento que aliviasse os sintomas da doença. Os sintomas da doença para coibir algum tipo de internação em massa, para melhorar e desafogar. Oi?
Em que rede você foi censurado? Instagram. Para desafogar a rede hospitalar. É um absurdo, né, Adriles? Isso gera censura. Agora, quando os estudantes de medicina fazem uma apologia irrestrita de medidas restritivas, confinatórias, de clausura, de lockdown, que já estão sendo feitas, que pedem por algo que está sendo feita praticamente no Brasil todo e que não tem dado resultado e que tem destruído a economia, vida de pessoas, tem destruído empregos, tem causado miséria, exclusão social, perda de saúde mental e física, perda de possibilidade de curar outras doenças que não o Covid. Isso são estudantes de medicina fazendo exatamente fake news, alimentados por um discurso político ideopatizado, chamando o presidente de genocida, quando todo mundo sabe que quem faz o combate direto à pandemia são prefeitos e governadores. Ou seja, esse tipo de ideologização de uma faculdade, de uma universidade, um departamento de medicina, em que pessoas deveriam estar ensinadas a curar pessoas, a salvar vidas, fazer uma ideologização, interditando qualquer tipo de debate, fazendo glorificação de lockdown e demonização de possibilidade de tratamento de pessoas, é isso que talvez o ministro da Saúde tenha ido conversar e é isso que ele queira demonstrar. Olha o tipo de gente que está sendo formada nas universidades públicas do Brasil. Perfeito. Olha o tipo de médico que está sendo ideologizado. Assim, esse tipo de lugar que vai ser ocupado por esses médicos futuros que são sociopatas, ideopatas e manifestantes. Eu preciso trazer uma informação. Vamos voltar aqui. Do que nós estávamos Do falando? Queiroga. Do Queiroga. Vamos voltar a falar do Queiroga. Zé, é contigo agora. Eu quero te ouvir. Não, porque o Zé é um cara experiente em política. Ele sabe do que talvez eu não tenha conseguido fazer com que vocês interpretassem direito minha fala. Eu vou tentar. Zé, em governo tem estratégia. O governo, com toda essa história de pandemia, não está numa situação muito boa. Essa ida do Queiroga à USP ontem foi positiva? Ela não podia ter sido evitada? Esse é meu ponto. Mas eu acho normal, né? Mas antes, só dizer, Paulo, eu torci tanto aí pela Nicole, porque eu já me vi em várias situações assim, né? Ao vivo, né? Me lembro do julgamento do Paulo Maluf. Eu estava ao vivo quando, de repente, saiu o advogado do Paulo Maluf. E aí eu fui com o telefone celular muito grande na época, né? Terminou, doutor? E ele falou assim, não, mas por que você está saindo? Tem que ir no banheiro, pô, dá licença. Mais ou menos. Então, o vivo tem mesmo essa história. Parece que a dona estava mais afim da cloroquina do que da vacina. Pois é. Obrigado a tomar amarrado. Vamos voltar no Queiroga, Zé. Foi levado amarrado. Vamos voltar no Queiroga, olha por só. favor. Não é a realidade, trata-se de universidade pública, famosa pela tendência. E eu, sinceramente, eu estranharia se os estudantes estivessem gritando ali, mito, mito. Natural. E acho natural que haja demonstrações de um lado e de outro. Ele se saiu muito bem, não vejo nada de extraordinário e seria assim mesmo. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, você estava lá? Não estava lá nem eu, nem a dona Conceição. Tá Acho que a dona em espírito. Conceição não participaria desse protesto aí. Estava em espírito. Mas você vê que ela mesma, com a opinião dela, tomou a responsabilidade de se vacinar, né? Então prestou um exemplo positivo ali do que todo mundo tem que fazer. Agora, é natural que os estudantes sejam profundamente contra esse governo. Sim, os CAs, é bom distinguir sempre, Adriles, o CA, os grupos de estudantes, não são o corpo dos professores, muito menos a direção da faculdade. São coisas mas são alunos. Exato, mas são coisas totalmente diferentes. Uma coisa não diz respeito à outra. E é natural que eles sejam contrários ao governo. Primeiro, por um posicionamento de esquerda mais geral, mas em segundo, porque esse governo, em diversas vezes, elegeu as universidades públicas como um dos seus grandes inimigos aqui no país. É a imprensa e as universidades. Lembrando que a gente teve um ministro da Educação que acusou as universidades federais de terem plantações de maconha em extensão, ou seja, grandes plantações de maconha. Olha, é uma mentira, obviamente, mas enfim. Eu sobrevivi isso é um a nível. Peraí. Isso é um indicador do quanto o governo elegeu as faculdades como o lugar do inimigo. Os estudantes naturalmente reagem a isso. Eu acho positivo, Paulo, o Queiroga querer restabelecer laços com as universidades brasileiras. É impossível um governo federal tá brigado, você virar inimigo das universidades, não dá. Ele tem que, na medida do possível, restabelecer laços. Eu não sei se vai ser bem sucedido nisso.
Acho que os estudantes estavam fazendo seu papel ali, e a Adriles, os estudantes estavam perfeitos. Você não viu o grito deles? Mais vacina, menos cloroquina. O Bolsonaro vendeu essa ideia da cloroquina como uma cura mágica. Era mentira. Não é. Tem um monte de gente tomando cloroquina e ele não resolveu nada. Outro dia teve médico nebulizando cloroquina em pacientes. Não sei se você viu. A maioria deles morreu de qualquer jeito. Alguns tiveram arritmia depois por causa disso. O pessoal pirou nessa tal da cloroquina. E veja, eu vou repetir aqui o que eu já disse outras vezes. Eu não sou contra um médico, numa doença que a gente não sabe ainda qual é o tratamento mais eficaz, se é que existe, um médico, dado o conhecimento dele, receitar o que ele acha melhor. Inclusive cloroquina. Se ele realmente achar que... É isso que a gente está falando, meu caro Joel. Positiva, tudo bem. O que a gente discute é outra coisa. O que a gente discute é é o isso que a gente tá governo federal. Vou O que passar a gente para você discute a palavra. é o governo federal ter transformado essa tal da cloroquina na política pública. E sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha uma aposta. O governo federal queria infectar toda a população o mais rápido possível para chegar na tal imunidade de rebanho. Ele achava que a cloroquina ia ajudar nisso porque ela curaria os sintomas. Ela não cura. Muita gente se descuidou por causa dessa política irresponsável do governo, que, aliás, gastou centenas de milhões de reais para produzir e distribuir cloroquina. Depois a gente até recebeu o estoque de cloroquina do Trump. Até o Trump viu que não estava dando certo e resolveu desovar no Brasil o estoque gigante de cloroquina que ele quis. Sabe que outro país apostou na cloroquina como a gente? A Venezuela, do Maduro. Esses são os países que apostaram na cloroquina. Então foi uma irresponsabilidade brutal do governo. E os alunos de medicina, estudantes de medicina, que belo exemplo que eles deram. Vacina, e não cloroquina. Cloroquina é um dos responsáveis pela mortandade brasileira. Tá bom, Joel. Não curou, não resolveu. Tá? O presidente politizou um remédio. Isso é criminoso, politizar um remédio dessa maneira. Não se faz isso com nenhum remédio. Então, o Bolsonaro deveria, sim, ser responsabilizado por isso, e os estudantes cumpriram muito bem o seu papel. Perfeito. Adriles Joel, eu conheço uma pessoa mais obcecada por cloroquina que o presidente Bolsonaro. Você. Ninguém fala mais em cloroquina, a não ser os estudantes de medicina e você. Uma coisa é você se contrapor politicamente, ideologicamente a um governo que você acha que você tem antipatia ou coisa do tipo. Outra coisa é um estudante de medicina ser avesso, é porque a edição não mostrou tudo, ser avesso à possibilidade de menção de hipótese de tratamento precoce, que aí, como você bem disse, é o médico prescrever algum tipo de medicação que possa aliviar os sintomas da doença e desafogar o sistema público de saúde, diminuindo as internações. Outra coisa é o estudante de medicina fazer uma apologia irrestrita ao lockdown que durante um ano, pior que a cloroquina, não tem dado resultado nenhum no Brasil, a não ser piora da saúde pública, piora da economia pública, piora do emprego público, piora de tudo público no Brasil. Ou seja, faz uma apologia a um remédio amargo, ineficaz, que é um veneno para a população brasileira, que está sendo testado de novo, não está dando certo. De novo, estou falando de lockdown. A cloroquina é uma coisa, ela pode dar eventualmente certo ou errado, tem estudos que falam que sim, tem outros que falam que não, a maioria fala que não, ótimo. Só que eles interditam o debate em relação ao tratamento precoce e eles fazem uma apologia a um remédio amargo, ou seja, é um estudante de medicina absorvendo uma informação falsa e uma interdição, fazendo apologia à interdição do debate, a possibilidade de tratamento precoce, isso tudo para atacar o governo. Só que atacam o governo e atacam também, sistematicamente, a saúde pública do país. Sistematicamente, aqui, peraí só um minuto, Joel, calma, só um minuto, calma, vocês vão ter oportunidade de falar. Sistematicamente falando aqui, falando em tratamento precoce, semana que vem vai ter um negócio legal aqui neste programa, né, Vinícius Moura? Exatamente. O debate? O debate, né, a pedido repercutiu muito ontem, né, depois da entrevista do epidemiologista, o Pedro Halal, a gente deu a sugestão de fazer um debate, então, com vozes que discordam uma da outra sobre tratamento precoce, lockdown, isolamento, enfim. Então, nós marcamos já para a próxima segunda-feira. Está marcado? Marcado para a próxima segunda-feira. O Pedro Halal volta para falar. E nós marcamos também com o infectologista Edmilson Migovski, né, que vai trazer aí o outro lado. Que conhece todo mundo na Jovem Pan. Exatamente. O homem é bem articulado aqui. É isso. Joel Pinheiro... O que é? É outro médico das estrelas da PAN. É o Adriles que tem essa lista. Ele que tem com o Adriles isso. Edmilson Migovski, que disse que vai defender
o tratamento precoce e que diz também que é contra o lockdown. Contra o lockdown da maneira como está sendo feito. Segunda-feira aqui no Morning Show. Vai ser muito bom. Chega, Adriles Jorge, eu quero ouvir o Joel Pinheiro porque meu tempo está estourando. Vai lá, Joel. Não, Adriles, réplica e tréplica. Será que sou só eu? É minha vez, claro. Será que sou só eu que falo de cloroquina? Tá aqui a notícia, ó. 5 dias atrás, Bolsonaro liga para a rádio e defende nebulização de cloroquina. Então, não. O Bolsonaro continua empurrando a cloroquina. A cloroquina faz parte do tal tratamento precoce, porque, na verdade, eu já vi receita médica circulando por aí com mais de 10 remédios. O médico joga tudo em cima do paciente na esperança que alguma coisa tenha efeito. Defender a autonomia dos médicos é uma coisa, e nisso acho que a gente está de acordo. Agora, a outra é ter transformado isso, tanto a cloroquina quanto outros, hein? Ivermectina também, que pessoas morreram porque o fígado falhou por causa de ivermectina. Transformar isso em política pública sem nenhuma evidência foi sim de uma irresponsabilidade criminosa. Não é verdade. Não sou só eu falando de cloroquina. O Bolsonaro continua falando de cloroquina abertamente. Então não venha fingir que esse debate morreu, porque não. O Bolsonaro continua. Por fim, ele mesmo acabou. Exatamente. A última menção... Não, peraí. Não tem final. Não tem réplica, tréplica, 2, 3 aqui. Não. Encerra. Acabou. O Joel caiu. Caiu? Não. Voltou. Encerra, Joel, por favor. Por favor, encerra. Ouvimos o doutor Pedro Halal falando sobre isolamento. E mostrou como ele mostrou que não deu certo. E que bem que é impossível e utópico no Brasil fazer isolamento social. Peraí, meu. Vamos voltar a esse assunto aí. Não estou interrompendo. Outros países fizeram, mas enfim, eu vou aguardar o debate de segunda-feira para a gente discutir mais. Segunda-feira vai ser muito bom.